colheita do milho já terminou em Mato Grosso, mas muitas plantações continuam em pé. É que elas não produziram e foram abandonadas pelos agricultores. Vamos saber como está a colheita do algodão na região sul do estado. Em algumas propriedades, a quebra foi de 20%. Exposição de máquinas, implementos agrícolas e também os animais fazem girar a economia rural dentro de uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso, a Exposerra. E de Buenos Aires, as características do sistema de produção de carne bovina na Argentina. Veja agora no MT Rural. Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural. Neste comecinho de domingo, a gente abre o programa com uma boa notícia para o setor de máquinas agrícolas. As vendas voltaram a crescer. Em agosto foram vendidas 4.518 unidades, salto de 12,5% em relação ao volume negociado em julho. Na comparação com agosto do ano passado, o desempenho também foi melhor. Destaque para a venda de tratores de rodas, que representou 84% dos negócios. A comercialização de colheitadeiras também avançou. Foram 359, 74 a mais que em julho. Só que apesar dos bons números em agosto, o setor ainda sente os efeitos da crise econômica. Desde o início do ano, foram vendidas 25.600 máquinas agrícolas no país, 22% a menos que no mesmo período do ano passado. E a venda de máquinas agrícolas tem sido um dos destaques da Exposerra, que termina hoje em Tangará. Na busca por colheitas mais fartas e maiores lucros no campo, os produtores encontram nas feiras agropecuárias oportunidades de bons negócios. E na Exposerra não é diferente. Uma gigante dessa aí, com tecnologia de ponta, pode passar facilmente de R$1 milhão. Mas para quem planta soja, um investimento desse não é luxo, é uma necessidade. Não adianta você investir um monte, que hoje o custo é muito alto para se confeccionar uma lavoura, e na hora da colheita você não tem um equipamento adequado. Então a gente investe em colheitadeira sempre que possível nova, para garantir a colheita a qual a gente plantou. O seu Antônio Galvão veio de Sinop, no norte do estado, para passear e aproveitou para olhar as novidades deste estande. Ele vai plantar mais de 3.000 hectares de soja na próxima safra e, por isso, pensa em ampliar o parque de máquinas. Vi a possibilidade da gente comprar no mínimo uma, mas a necessidade mesmo seria de 2 máquinas. Para chamar a atenção, os empresários do setor apresentam os últimos lançamentos em máquinas e implementos. São 40 expositores. O seu Luiz veio otimista. Trouxe plantadeiras, tratores, colhedoras de cana. Vendeu praticamente tudo. Uma prova de que, apesar da crise, o mercado de máquinas agrícolas melhorou. Em agosto, a empresa dele vendeu 30% a mais que no mesmo período do ano passado. Desde janeiro para cá a gente tem percebido, com a melhora dos preços dos produtos agrícolas, a demanda também por máquina tem aumentado. Expectativa também para quem vende caminhonetes. A concessionária do seu João levou mais de 10 veículos para o parque. A estratégia é conquistar o cliente agora, mesmo que o negócio só seja fechado depois que a feira terminar. Acontece negócio durante a feira, sempre acontece alguns negócios, mas ela é super interessante porque você contata com o cliente, com a família do cliente, com a esposa, com os filhos, e às vezes ele te fala o seguinte: olha, o mês seguinte eu vou trocar de carro, ou novembro ou dezembro. Então você anota, você prospecta o negócio para o mês, para a semana seguinte. Até o fim da exposição, neste domingo, a organização espera movimentar R$50 milhões em volume de negócios. E não são só as máquinas que fazem do evento uma verdadeira vitrine para o mercado do agronegócio. Os animais também fazem girar a economia rural aqui na Exposerra. O pecuarista Diego Piovesan tem 600 cabeças de gado de leite na fazenda que fica em Arenápolis. Otimista com a feira, trouxe 36 novilhas para serem leiloadas aqui. Uma feira igual a Exposerra é interessante porque para explorar o máximo do potencial genético da pecuária leiteira no nosso estado.
E isso comprova cada vez mais que não há necessidade do produtor sair do nosso estado para adquirir animais geneticamente melhorados. A Conab divulgou o último levantamento da safra de grãos 2015-2016. Foi a confirmação definitiva do impacto da seca no desempenho do campo. Faltou chuva, principalmente no período do plantio, e a baixa umidade atrapalhou bastante o desempenho das lavouras. É o que mostra o último levantamento da Conab da safra de grãos 2015-2016. Em Mato Grosso, apesar do aumento de 11% da área de plantio do milho primeira e segunda safras, a produção caiu 26,4%, fechando em 15.271.000 toneladas. No Brasil, a produção do milho total diminuiu 20,9%. O pouco otimismo do produtor com os preços no mercado mundial refletiu no espaço do algodão. A China diminuiu as compras. Os agricultores foram cautelosos e plantaram menos. Em Mato Grosso, a produção do algodão pluma foi de 880.000 toneladas, diminuição de 4,5% em relação à safra passada. A soja também acumulou queda. O volume caiu de 28 milhões da última safra para 26 milhões de toneladas, redução de 7% em relação ao período anterior. Na maioria das regiões produtoras de soja no estado, a falta de chuva levou produtores, principalmente do Médio Norte, a fazer o replantio. A produção total de grãos no estado ficou pouco acima de 43 milhões de toneladas, recuo de 16% no comparativo com o ciclo passado. No Brasil, a queda foi de 10%. A colheita da segunda safra de milho acabou, mas muitas lavouras ficaram para trás. Depois do intervalo, você vai entender por que elas foram abandonadas pelos agricultores. A gente volta já. A colheita do algodão está na reta final no estado e agora o foco é no trabalho das algodoeiras. Pátio lotado e ritmo acelerado nesta cooperativa em Campo Verde. É tempo de beneficiar o algodão e as máquinas trabalham de segunda a segunda. 100 trabalhadores foram contratados para a safra. O quadro fixo é de 30 funcionários. O reforço é importante. Por dia, a beneficiadora recebe em média 500 toneladas de algodão em caroço. São cerca de 40 carretas como esta aí. Até o final do ciclo, a expectativa é processar mais de 39.000 toneladas do produto. O volume é grande, só que 20% inferior ao do ano passado. A qualidade de parte da produção também preocupa. Devido à chuva, o algodão perde brilho, ele começa a ficar mais acinzentado. Você tem uma perca aí relativa na qualidade visual do algodão. Isso deve interferir no preço da pluma. A desvalorização pode chegar a 4%. O número de 4% parece ser baixo, mas no volume agregado do algodão é um valor alto, é uma perca alta para o produtor, né? A chuva durante a fase final da colheita comprometeu ainda mais o rendimento na fazenda de seu Carlos. No fim das contas, ele colheu 21 arrobas a menos por hectare do que planejava no início da safra. Só que parte desta quebra foi pelo motivo oposto, a seca em momentos importantes do desenvolvimento da lavoura. Isso porque houve chuva regular até o dia 15 de abril, bem no período de enchimento das maçãs. Até teve pancadas isoladas em alguns talhões no dia 15 de maio, só que não o suficiente para atingir a maturidade esperada da fibra. O algodão já se encontrava em estresse hídrico, né? Então ele não teve a continuidade, né, nesse período de chuva para encher essas maçãs. E foi poucas chuvas aí, em torno de 12 milímetros que pegaram na área. Apesar da quebra na colheita, seu Carlos vai conseguir honrar os contratos fechados com antecedência. Ele vendeu a maior parte da produção quando a arroba valia R$ 85,00, cerca de R$ 9,00 a mais do que vale hoje. Aproveitando aí essa elevação de dólar que teve, o preço do algodão subiu também. Então comercializamos 80% antecipado, que é o que colhemos, né? Com uma perda aí de 20%, estamos colhendo mesmo só para cumprir os contratos.
Com a safra concluída, o agricultor destrói as soqueiras do algodão e prepara o terreno para a soja. O plantio deve começar na próxima semana. A umidade que atrapalhou a colheita das plumas pode ajudar no novo ciclo. Estamos otimistas aí que essas chuvas que chegaram antecipadas aí, que atrapalhou um pouco o algodão, nós temos aí a esperança de que ela continue nos próximos dias e a gente consiga iniciar os plantios dia 20 de setembro já. E com isso é o ideal, né? É o melhor antecipar, que antecipe também o plantio da segunda safra, que vai ser o algodão. Vamos então dar uma olhadinha nos preços do algodão. Desde agosto o mercado está em queda. Em Sapezal, a arroba vale R$ 75,49. Passa dos R$ 76 em Nova Mutum e dos R$ 77 em Primavera do Leste. O desempenho das lavouras de milho foi o pior em 5 anos. A produtividade média caiu mais de 30% em relação à última safrinha. Por todo o estado, uma cena tem chamado a atenção: a quantidade de milharais abandonados. Era para ter sido uma das maiores safras de milho da história de Mato Grosso. As lavouras ocuparam área recorde e, se o desempenho no campo repetisse o do ano passado, a colheita passaria fácil a marca de 27 milhões de toneladas do grão. Só que o tempo não ajudou. Faltou chuva e as plantações sentiram. A consequência disso foi um baixo desenvolvimento do milho. O milho não cresceu, o milho não desenvolveu e não produziu grão. O agricultor Luiz Bier plantou 700 hectares em Gaúcha do Norte, região nordeste do estado. A colheita na fazenda terminou há mais de um mês, só que uma parte considerável do milharal ainda está no campo. São 230 hectares que produziram tão pouco que não compensava gastar com o trabalho. Só o custo de diesel, hoje ele gira em torno de 1 saco por hectare de diesel, né? E essa área aqui ela não produz 1 saco de hectare. Então, mesmo não contando depreciação de maquinário, manutenção e não contando hora do operador, ela é uma área inviável, né? O prejuízo menor hoje é abandonar a área. Esta região foi a que mais sofreu com a seca durante a safrinha. Segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, 18% dos milharais plantados aqui ficaram nestas condições e foram abandonados pelos agricultores. E existem plantações assim em todo o estado. Juntas, elas somam 178 mil hectares, área maior que a da cidade de São Paulo. Nunca se teve uma área abandonada tão grande assim em Mato Grosso devido aos problemas climáticos. O impacto é grande porque a gente tem mais de 4,2% de área que não foi colhida, ou seja, a produtividade é zero. É claro que esse ano a gente percebeu propriedades com produtividades muito boas e produtividades muito ruins, até zero, como essa do abandono. Com mais esse impacto, a safra de milho em Mato Grosso terminou com uma produção de 19 milhões e 300 mil toneladas, quase 7 milhões a menos que no ano passado. Se a gente olhar 5, 6 anos para trás, 7 milhões de toneladas era o que o Mato Grosso produzia um ano, e agora a gente teve apenas de quebra. A palhada dos milharais abandonados deve ajudar na cobertura do solo. O foco dos agricultores agora é a safra de soja, que começa esta semana. O olhar é para o futuro, mas vai ser difícil esquecer o passado. A sensação é de fracasso e de impotência, né? Infelizmente a gente não consegue controlar o clima, a chuva, mas mesmo assim a sensação é muito ruim, né? Eu até evito vir aqui porque é um lugar que me dá tristeza dentro da propriedade, né? No próximo bloco tem um passeio por Buenos Aires. Você vai ver como a produção de carne na Argentina pode servir de exemplo para Mato Grosso. Um país apaixonado por churrasco, que produz uma carne bovina de qualidade reconhecida e famosa em vários cantos do mundo. Bom, pela descrição parece o Brasil, né? Mas é da Argentina que a gente está falando. Os nossos vizinhos também são craques neste assunto e a gente te convida agora para conhecer algumas características da pecuária por lá. A reportagem é da Eunice Ramos, com edição de imagens da Juliana Binon. Uma cidade cheia de encantos que tem na música, na dança, na gastronomia
E na arquitetura, muita história para contar. Assim é Buenos Aires, um lugar charmoso que atrai turistas em qualquer época do ano. Buenos Aires me parece muy bien, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy grande, tiene muchos parques, tiene mucha gente muy amable. A Casa Rosada, sede da presidência, chama a atenção pela cor e pelas figuras polêmicas que de lá comandaram o país. Cristina Kirchner não conseguiu eleger o sucessor e deixou o governo cercada de denúncias de corrupção. Não tem absolutamente nada a ver. Ali, logo em frente, fica a Plaza del Mayo, considerada o coração político da cidade. O local é palco frequente de manifestações. As mães que nunca mais viram os filhos desde o período da ditadura estão lá uma vez por semana pedindo justiça. São cerca de 30 mil pessoas desaparecidas. Muito longe dali fica a Avenida 9 de Julho, uma das mais largas do mundo. É onde está o Obelisco, monumento que marca os 400 anos de fundação da cidade. Mas quem visita Buenos Aires não pode deixar de conhecer Puerto Madero. A área portuária foi revitalizada e ganhou um ar de modernidade. O pôr do sol aqui é um dos mais belos que já vi. Buenos Aires é um grande centro comercial, mas a crise econômica também está batendo por aqui. E os brasileiros que estavam acostumados a voltar para casa com a mala cheia, hoje estão mais cautelosos. Alguns anos atrás já foi bem melhor, né? O brasileiro vinha aqui há um tempo atrás, ele era capaz de gastar muito mais em compras, a alimentação era muito mais barata, hotéis e tudo mais. Hoje em dia já não compensa tanto em termos financeiros, mas a cidade é linda, né? Mesmo com a grana contada, ninguém foge dos sabores desta terra. É difícil sair daqui sem provar a variedade de vinhos produzidos no país, motivo de orgulho para os argentinos. Los métodos que se utilizan son artesanales y los vinos son varietales, no son blends, no son mezcla, es decir, están hechos de una sola uva. E o que dizer da carne argentina? Um produto que ganhou fama mundo afora. É a especialidade deste restaurante no bairro Palermo. O proprietário Santiago Salazaro nos recebe e vai logo ao assunto. Ele mostra o bife de chouriço, prato mais pedido na casa. Só de olhar já dá água na boca. Santiago trabalha com carne há 50 anos. Diz que o segredo do sucesso está na qualidade da carne e no corte. Ao todo, são 24 cortes que aproveitam o melhor que o gado tem para oferecer. E também é preciso deixar a carne suculenta para que a gente possa sentir o sabor. Influye mucho el tiempo que tolera la carne para cocinar. Influye mucho también, digamos, si el fuego está hecho o no está hecho. Porque muchas veces el que utiliza carbón y queda el gusto en la carne. Por eso que muchas veces se usa leña, porque la leña le dá outro sabor à carne. A carne aqui também ela é o que nós chamamos de marmorizada, ou seja, entre as fibras tem bastante gordura. E a gordura, como nós sabemos, é extremamente importante para não só conferir maciez da carne, como também sabor. E o resultado agrada mesmo. Esta argentina diz que não dispensa a carne no cardápio diário. Está bem alimentada el ganado nuestro, entonces llega a las mesas con muy buen sabor. O consumo da carne aqui funciona como um termômetro da economia. Se os argentinos comem menos, é sinal de que a situação não vai bem. Em 2006, pela primeira vez na história, o ex-presidente Néstor Kirchner determinou restrições à exportação da carne para garantir o produto na mesa dos trabalhadores. Comprou uma briga com os pecuaristas, mas garantiu muitos pontos com o eleitorado. Assim que tomou posse, o atual presidente Maurício Macri derrubou todas as restrições à exportação da carne e o setor voltou a trabalhar forte na divulgação do produto para o mundo, através do Instituto de Promoção de la Carne Vacuna Argentina.
Y tanto Brasil como Paraguay vienen a la Argentina a comprar genética argentina para mejorar sus planteles, incluso la producción de Bradford y de Brangus. E para abastecer o mercado interno, os pecuaristas contam com o mercado Liner, que fica em Buenos Aires. Este é o maior centro de comercialização de gado da Argentina e um dos maiores do mundo. São 34 hectares com 2.200 currais, onde são comercializadas cerca de 40 mil cabeças por semana. Os pecuaristas levam o gado para o local no início do dia e até o fim da manhã, os frigoríficos arrematam todos os lotes disponíveis. A coordenadora de comunicação diz que a vantagem para o produtor é ter um local seguro para a venda com garantia de preço e pagamento. Já os frigoríficos têm a certeza da origem e da qualidade da carne, que passa por todas as inspeções sanitárias, o que torna o negócio bom para os dois lados. Hay variedad de precios y variedad de categorías de hacienda para todos los gustos. Y todo lo que ingresa al mercado se vende, todas las calidades. E os pecuaristas de Mato Grosso já visitaram a Argentina para conhecer toda a cadeia produtiva da carne. Uma troca de experiências que rendeu bons frutos. Vimos exemplos interessantes, vimos os próprios produtores de Mato Grosso trocando experiência entre si, né, provocados por essas visitas que a gente fez. Então eu avalio essa visita nossa aqui na Argentina com um saldo positivo. Trouxe boas informações e também algumas coisas que poderão ser aplicadas lá no nosso estado. Inspirado pelos países vizinhos, Mato Grosso também já tem um Instituto de Promoção da Carne, criado neste ano com a missão de abrir novos mercados no exterior. Nós queremos mostrar para o mundo de que Mato Grosso produz uma carne de excelente qualidade e que merece competir com carnes australianas, argentinas, uruguaias, e que nós temos qualidade para nós buscarmos uma participação ainda maior no mercado externo e interno. Uma troca de experiências entre produtores, vendedores e compradores, onde quem sai ganhando é o consumidor, que vai ter uma carne de melhor qualidade na mesa. Muito bem, com essa bela reportagem da Eunice Ramos. Aliás, parabéns para a Eunice. A gente se despede por aqui. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora. E vamos que vamos. Tchau!